Bom, a minha treta com a Suavemente Comentado, né? Basicamente, eu nunca tinha falado com ela. Algumas pessoas já tinham me falado sobre ela. Inclusive, tinham pedido já para eu convidar ela para o Tradecast, na época que eu estava fazendo o Tradecast. Mandei uma mensagem para ela, convidando, inclusive. Me diziam que ela era mais de esquerda, né? Eu acho que ela meio que paga de neutra, isenta, não se coloca nem de um lado nem de outro, mas assim, claramente ela tá mais pro lado esquerdo. Só que ela seria uma pessoa mais equilibrada, com bons argumentos, que sabe conversar, então renderia um papo da hora. Beleza, show. Mandei mensagem lá, ela nunca visualizou, acho, nunca viu, nunca deu moral. Não quis conversar, não sei se viu, se ignorou, não sei, não faço ideia, pra mim não faz diferença também. Mas tô falando que basicamente essa tinha sido uma interação com ela. Foi isso. Aí do nada, ela decidiu fazer uma piadoca em cima de um vídeo meu. Que no caso foi essa daqui, né? Ela simplesmente pegou a minha thumbnail e o título, né? Que eu falava epidemia LGBT, o que é isso? E aí eu coloquei aqui 20% dos jovens são LGBT. Basicamente é um vídeo que fala sobre esses fenômenos, né, curiosos, onde um percentual bem alto de pessoas, especialmente das novas gerações, passou a se identificar como LGBT, né, muito acima do esperado, fora alguns outros fenômenos também. Enfim, tem matérias, estudos científicos, coloquei lá algumas coisas que o Eli tinha publicado. Então, basicamente o vídeo era sobre isso, era para falar que talvez sim, estivesse havendo um contágio social, fenômeno que já aconteceu outras vezes. O Eli Vieira, inclusive, faz uma comparação com a bulimia que é bastante interessante. E eu simplesmente comentava sobre isso, né, falando que alguns pressupostos dos reaça, dos conservadores, talvez não fossem tão falsos, né? De que, sim, talvez essa agenda LGBT cada vez mais radical esteja influenciando especialmente os mais jovens, de forma que muitos que não são naturalmente LGBT podem estar se identificando como LGBT simplesmente por modismo, para pertencer a um grupo, e que é algo que, enfim, merecia aí atenção, merecia uma análise. Obviamente é um conteúdo sensível, obviamente é um tema polêmico, é um tema que as pessoas não podem comentar, porque qualquer coisa sobre esse tipo de assunto o pessoal já leva pro lado da homofobia, do preconceito. Só que não teve nada disso no vídeo. Quem assistiu sabe que não fui desrespeitoso, apenas fiz as minhas análises como sempre, não usei termos pejorativos, depreciativos, enfim, não teve nada demais. O que pegou foi a palavra epidemia, inclusive, não foi nem a thumbnail, o título de forma geral, foi porque eu falei epidemia e aí começaram a usar isso. Obviamente distorceram o significado que eu quis passar, né? Ela já chegou fazendo a piada falando: alguém avisa a OMS que tá rolando uma epidemia LGBT, levando pro lado de doença, né? Que é o que eles querem insinuar, que eu quis utilizar o termo epidemia para falar que LGBT é doença. Nada a ver, inclusive eu tenho vídeo de horas no meu canal, não lembro quanto tempo dura, mas o podcast com o Eli Vieira, onde a gente fala sobre as origens biológicas, né, as explicações biológicas que a gente tem dentro da biologia que explica os LGBT. Então, realmente nada a ver com isso. Não foi nesse contexto que eu utilizei a palavra epidemia. Mas como ela só deu uma zoadinha, não se aprofundou na crítica, eu respondi na mesma altura, só zoando, porque eu acho que, sei lá, mano, se a pessoa não tá querendo falar sério, não tá querendo propor um debate real sobre o assunto, a gente brinca, né? Não precisa pegar pilha, vamos só entrar na brincadeira. Eu respondi meio de forma cretina, que nem ela, que a OMS costuma demorar para identificar epidemias, nem faria diferença. Tipo, ela fez uma piadinha idiota, sem graça, eu fiz outra. Basicamente isso. Alguém falou, sobrou pra ti, e aí eu brinquei também falando hemofobia explícita. E depois eu compartilhei falando, coloquei esse título só para chamar atenção, parece que funcionou. Porque o objetivo de título e thumbnail é basicamente chamar atenção. Mas, sim, tem a ver com o que está sendo discutido no vídeo. Então, não é a primeira vez, na verdade, identitários costumam fazer bastante isso. E sim, eu vou colocar ela nesse balaio porque me parece que é apropriado. Acho que ela deve ter muito, no mínimo defender muitas pautas identitárias. Então, é bem comum entre os identitários pegar só o título, só manchete, só thumbnail ali e comentar só com base nisso, jogar para o seu público sabendo que eles também não vão consumir o conteúdo e promover um cancelamento indireto. Isso faz parte da discussão que a gente vai ter daqui a pouco, né? Que virou um dos focos da discussão. Ela incitou o público dela a me cancelar? Ela incitou o público dela a denunciar o meu vídeo? Ela está convidando as pessoas a denunciar o meu vídeo? Não, não está. Agora, é possível que ela soubesse que esse tipo de coisa poderia acontecer, né? Jogando isso para o público dela
acredito, um público mais de esquerda, onde tem praticantes ativos do cancelamento, são adeptos da cultura do cancelamento, e tava tudo normal no meu canal. Tipo, por que eu tenho a forte sensação de que foram os fãs da Suavemente Comentado que foram lá denunciar o meu vídeo e fizeram com que ele caísse? Porque o feedback do vídeo estava totalmente normal. Quando eu lancei o vídeo, quando eu fiz o upload do vídeo, ele ficou com a monetização amarela, como quase todos os meus vídeos. Eu preciso reivindicar uma análise manual, o que significa que um funcionário do YouTube vai lá e analisa pessoalmente o vídeo, ele vai, assiste o vídeo e verifica se tem alguma coisa errada, se tem algo que não está em conforme com as diretrizes do YouTube, né? Não está em conformidade com as diretrizes do YouTube. E não só o meu vídeo passou, né, foi publicado tranquilamente, como ele foi monetizado. Ou seja, o YouTube verificou que estava inclusive qualificado para monetização, com a análise manual. Tudo tranquilo, tudo normal. Ela fez essa publicação no Twitter. A publicação pegou um engajamento bem grande, até já está com 3.600 likes neste momento. E é um número expressivo bastante para imaginar que, cara, não precisa nem ser, sabe, metade dessas pessoas que deram like, não precisa de metade delas fazendo uma denúncia num vídeo com um tema sensível e polêmico como esse, para fazer com que o YouTube ligue o sinal de alerta e derrube. Eu não vejo muitas explicações além dessa, porque, como eu falei, então, o feedback do meu vídeo estava extremamente normal, era 99% de likes, como quase todos os meus vídeos são. A aprovação estava muito boa, os comentários, minhas redes sociais estavam todas normais. No que ela fez essa publicação, começou a chover hate pra cima de mim. Lógico, os fãs dela vieram me chamar de preconceituoso, homofóbico, nazista, todas aquelas coisas que vocês estão cansados de saber. Começaram a inventar histórias, compartilhar mentiras, falar que num vídeo X eu disse tal coisa, né, que eu nunca falei, ou distorcer completamente as coisas que eu defendo, as coisas que eu falo. Tudo isso começou a acontecer. Coincidentemente, então, o vídeo que tinha sido aprovado manualmente pelo YouTube levou strike. Um dia depois, poucas horas depois, da Suavemente Comentado jogar o meu vídeo para a bolha dela, que começou a me criticar e, enfim, me chamar de preconceituoso aos montes dentro dessa rede social. As minhas notificações ali ficaram uma verdadeira bagunça. Quais as chances de boa parte dessa galera não ter assistido o vídeo, mas simplesmente foi lá, procurou, denunciou e fez com que o sinalzinho vermelho acendesse ali pro pessoal do YouTube, que viu que a temática era polêmica, porque se tratava de LGBT, e aí assumiu o quê? Estão denunciando um vídeo sobre LGBT, é homofobia, é preconceito, é discurso de ódio, então vamos dar strike. Eu realmente não vejo muita lógica em qualquer outra coisa que não tenha sido isso, porque não teve um outro lugar onde o vídeo foi divulgado que gerou ali um grande volume de comentários. Foi basicamente esse tweet da Suavemente Comentado. Então, ela não pediu para as pessoas denunciarem o vídeo, mas ao mesmo tempo também não pediu para não denunciarem, e talvez, eu não tenho como afirmar isso, mas talvez ela suspeitasse que essa era uma possibilidade. Enfim, teve também essa resposta do Eli, que ela comentou, dizendo que vai gravar um vídeo sobre. O Eli respondeu o tweet dela, extremamente debochado, apresentando mais algumas fontes, falando do aumento de 1.500% de diagnósticos de disforia na Suécia entre 2008 e 2018 não é normal. Falando que está havendo um contágio social. Vamos falar sobre isso aqui, porque vai ser um tema recorrente nesse assunto. Epidemia. Eu achei interessante, algumas pessoas pegaram e compartilharam o dicionário para mostrar, né, que eu não estava sendo literal, eu não estava usando uma definição médica de epidemia. É óbvio que é uma figura de linguagem, é óbvio, totalmente óbvio. Então eles pegaram e mostraram, por extensão figurado, uma epidemia pode ser generalização rápida e ampla de um modismo. É exatamente disso que eu estou falando no vídeo. Qualquer um que assistiu sabe. E, sinceramente, mesmo sem assistir, dá para presumir. Sem contar que eu faço uma pergunta. Epidemia é LGBT? O que é isso? Tipo, tá rolando uma epidemia? É claro que eu estou falando disso. É claro que é uma figura de linguagem. É claro que eu não usei essa expressão para falar que é uma doença. Eu simplesmente estou falando o quê? Está havendo um contágio social, como o próprio Eli Vieira colocou. Poderia ter escolhido uma palavra melhor? Poderia, sei lá, na hora eu realmente nem pensei na possibilidade de... Cara, eu juro, eu deveria ter presumido isso, uma vez que o pessoal da comunidade LGBT, inclusive, fala que não pode falar homossexualismo, porque ismo se usa para doença, e se você fala homossexualismo, você está insinuando que é uma doença exatamente igual ao feminismo, né? Que é uma doença, ou o alpinismo, que também é uma doença, ou o impressionismo, que também é uma doença.
Então não tem lógica, né? Eu deveria ter presumido, mas na hora eu não me liguei que iam fazer essa associação de epidemia com doença e achar que eu tava falando disso. Porque, cara, eu até fiz um outro tweet aqui demonstrando, né, como é a utilização dessa palavra em outros contextos as pessoas nem pensariam que se trata de uma alusão a doenças. Alguém me mandou isso aqui, basicamente são prints de pessoas reclamando que só tem homem no BBB agora, falando que isso é um absurdo e tal. E perguntou o que eu acho. E aí eu dei uma sacaneada falando: eu acho que está rolando uma epidemia de ódio aos homens. O que obviamente significa que eu acho que odiar homens é um tipo de doença. Aqui eu já estou sacaneando toda essa treta, né? Dá para entender perfeitamente o contexto de epidemia aqui, né? Eu não estou falando literalmente odiar homem é doença para você, então não. Estou falando basicamente de um modismo que está se popularizando, se disseminando na nossa sociedade. Naturalmente, se eu fizer um vídeo com esse título, ele tomará strike de forma orgânica no YouTube, por isso não posso me aprofundar. É isso, é muito difícil de acreditar que foi um strike orgânico, um strike de um vídeo que tinha sido previamente aprovado, inclusive para monetização. Então, tem que ter havido denúncia. E aí, é lógico que pesa o fato de que eu estava comentando um tema sensível de uma agenda que é protegida pelo establishment, pelas Big Techs, né? Enfim, aqui o Eli oferece alguns argumentos, isso aqui é bem interessante, ele mostra mais algumas coisas, ó, tem uma matéria, enfim, um artigo inteiro aqui na Gazeta do Povo, o número de LGBTs está explodindo entre os mais jovens, e ele fala justamente, isso seria menos armário, ou seja, mais pessoas saindo do armário, porque hoje elas são mais livres para se assumir, ou é um contágio social? Lá no texto ele aprofunda, enfim, não é o tópico de hoje, vamos ver o que aconteceu depois, né? Aí eu trouxe aqui exatamente o fato que eu estou compartilhando com vocês, desabafei lá no Twitter, e notem que eu falei, aparentemente os fãs da Suavemente Comentado denunciaram meu vídeo sobre a epidemia LGBT até fazê-lo cair, visto que o mesmo já havia passado pela análise manual do próprio YouTube e tinha até mesmo sido aprovado para monetização. Eu falei que aparentemente os fãs da Suavemente Comentado denunciaram. Eu não falei que ela incitou o pessoal a ir denunciar o meu vídeo, não falei que ela instigou, que ela participou. E eu nem mesmo, no primeiro momento pelo menos, confirmei que certamente foram os fãs dela. Mas aparentemente foram. Porque quem mais teria sido? Eu posso estar errado. É uma impressão minha, sabe? Porque, novamente, o vídeo estava normal, tudo certo. Eu comecei a tomar hate no momento que ela fez aquela publicação. Eu não vejo outra coisa que pode ter influenciado no strike que eu tomei por esse vídeo, senão o cancelamento que ela acabou promovendo. Inconscientemente, sem se dar conta de que ela estaria instigando o seu público tóxico e adepto da cultura do cancelamento a ir lá denunciar o meu vídeo até ele cair, pode ser que nem tivesse passado pela cabeça dela. O problema foi a forma como ela reagiu depois. Isso que eu achei ainda pior. Tentei entrar em contato com o Monark, enfim, isso aqui acho que eu deixo para mais tarde, mas enfim, para ver sobre o Rumble, obviamente muita gente começou a falar, pô, o YouTube então te baniu por uma semana, você não consegue publicar, né? Vai pro Rumble e tal. Como o Monark foi pro Rumble, eu tentei conversar com ele sobre isso, para ver se eu conseguia, enfim, algum contato com ele para falar diretamente com alguém que trabalha nesse Rumble. Então, o que me pegou depois disso foi a reação dela à minha thread, explicando o que tinha acontecido. Ela só mandou um kkk, para de chorar. Aí é complicado, né, mano? Tipo, você sabe, assim, me pergunto se nem por um instante ela considerou que de fato pode ser que os fãs dela tenham feito isso, sabe? Tipo, nem passou pela cabeça dela, nem se incomodou. Ela simplesmente, tipo, novamente usou de deboche, deu risada da situação, né? Aí eu respondi, é sério que isso aqui é o melhor que os militantes têm a nível de argumentação? Por que será que eles precisam apelar para o silenciamento, né? Dei uma risadinha. Eu teria vergonha se os meus seguidores se reunissem para derrubar um vídeo que fala algo que eu discordo. Até por isso eu costumo pedir para não atacarem as pessoas que aparecem no meu canal. Inclusive fica o recado. Não quero que ataquem os vídeos da Suavemente Comentado, porque isso é coisa de babaca. Isso é coisa de gente escrota. Não é para devolver na mesma moeda. Não vão lá tentar derrubar um vídeo dela. Enfim, isso eu sempre peço, sempre que eu me lembro pelo menos. Mas o pessoal que me acompanha já deve saber que eu não concordo com esse tipo de prática. Enfim, até por isso eu costumo pedir para não atacar as pessoas que aparecem no canal, mas é claro, não tem como esperar integridade de quem sinaliza para a esquerda.
Aqui algumas pessoas estavam falando, você tá de mimimi, aí eu expliquei toda a situação, tipo, mano, eu tô num momento complicado, tendo que lidar com um monte de coisa, você acha que é mimimi, tomar strike, o vídeo é derrubado, eu fico uma semana sem poder postar no meu canal, que é a minha principal fonte de renda, fora o fato de ter lá um strike, o medo de saber que o canal pode acabar caindo, enfim, um monte de gente começou a encher o saco, afinal de contas, né, tinham os fãs dela e a galera de esquerda que tava comemorando pra caramba, afinal de contas derrubaram meu vídeo. E aí ela falou sobre isso aqui, que foi uma das coisas mais idiotas, eu acho, que eu li em toda essa treta. Ela disse, não tenho engajamento pra derrubar um vídeo do YouTube, e o cara chega me acusando. Eu não cheguei acusando. Eu falei que aparentemente os teus fãs foram denunciar. Isso é uma acusação a você? As K-popers fizeram milhões de denúncias e não derrubaram minhas contas nem vídeos. Daí eu com um só tweet derrubei o vídeo dele. Sei. Não foi o teu tweet que derrubou. Aqui, mais uma vez, usando de deboche pra atacar um espantalho. Ela simplesmente, nada do que ela disse aqui tem a ver com o que eu estava falando. Eu não acusei ela, eu falei que os fãs dela provavelmente tinham derrubado meu vídeo. As K-popers, mano, ela começou a compartilhar, olha só, as K-popers denunciaram e tentaram derrubar meu vídeo. K-pop, idol, ARMY, fã do BTS, é uma minoria oprimida, protegida pelas big techs, pelo establishment? É discurso de ódio você falar mal de K-pop? É considerado, sabe? Tipo, você consegue fazer esse tipo de denúncia e falar, olha só, ela tá falando que a dança do cara do K-pop é muito ridícula. Sei lá, mano. Você fez um vídeo criticando o K-pop, aí eles foram lá denunciar o seu vídeo e ele não caiu. Logo, então nenhum vídeo cai com denúncia. Pra que serve as denúncias, então? Você acha, então, que nenhuma denúncia derruba vídeo no YouTube? Ou será que milhares de denúncias sobre um tema irrelevante, um tema que não é realmente sensível, não está protegido por essas big techs, não é classificado ali como discurso de ódio, essas denúncias não vão fazer o vídeo cair? Por exemplo, se você faz um mutirão para denunciar um tutorial de como fazer miojo, você acha que o negócio vai cair? Você vai denunciar o quê? Tipo, não tem o que denunciar ali. Mas eu estava falando de um tema sensível. Então, em um tema que a gente sabe, mesmo que seja abordado de forma respeitosa, mesmo que não tenha um ataque direto, um termo pejorativo, mesmo assim, se tiver um número muito menor de denúncias, mas afirmando que aquilo ali é preconceituoso, que é homofobia, que é discurso de ódio contra minorias, a chance de cair é assim muito maior. Isso é óbvio. É óbvio. Não é só sobre um número grande de denúncias. Não é só sobre falar sobre um tema polêmico. É sobre o lado que você tá. É sobre a direção da sua crítica. Depois ela tentou falar, eu também comento sobre temas espinhosos, falando que ela já comentou sobre bulimia, sobre racismo. Cara, mas sobre racismo, você por um acaso condenou negros que praticam racismo contra brancos? Porque esse é um tema espinhoso que pode acabar sofrendo uma série de denúncias e acabar caindo, porque aí você está realmente indo contra o que o sistema prega que pode ou não ser dito. E todo mundo sabe disso nessas plataformas, que elas são monopolizadas geralmente, sim, pelo discurso, pelas pautas identitárias. Então, eu falei sobre racismo, que é um tema complicado. Você fez um vídeo denunciando racismo. Aí vai lá uma pessoa denunciar o vídeo com base em quê? E vai cair por quê? Se você está falando exatamente o que a plataforma incentiva que seja dito. Não é subversivo. Não é qualquer tema espinhoso, então, que é passível de ser cancelado dessa forma. Todo mundo sabe que o maior motivo de cancelamento que a gente tem hoje em dia na internet é o quê? Ir contra pautas identitárias. Então você é cancelado quando você vai contra o feminismo porque você é machista, você é cancelado quando você vai contra o movimento negro porque você é racista, você é cancelado quando você vai contra o movimento LGBT porque você é homofóbico. Basicamente, esses 3 tópicos são os maiores motivos de cancelamento. Você tem um vídeo batendo fortemente em um desses tópicos, em algumas dessas pautas, e esse vídeo foi denunciado por centenas de pessoas, que você não precisa ser milhares, milhões de fãs de K-pop. Centenas de denúncias em um vídeo que você está batendo em pautas identitárias. Que as pessoas podem lá fazer a denúncia falando, você foi homofóbico aqui. Você está falando que LGBT é doença. Você está praticando discurso de ódio contra minorias. Eu não fiz isso no vídeo. Você provavelmente nem sabe porque não deve ter assistido, você só viu a thumbnail. Mas a thumbnail é preconceituosa, só para quem é analfabeto funcional e não entende que eu não estava falando de epidemia de forma literal, não era como a definição medicinal da palavra. Alguém consegue... Mano, sei lá quantos vídeos eu tenho, não vou ver isso agora. Mas eu tenho centenas de vídeos sobre temas identitários. Centenas de vídeos. Eu tenho
centenas de vídeos falando sobre todas as pautas polêmicas e controversas da plataforma. E esse é o primeiro que tomou strike depois de ser avaliado e confirmado ainda até para monetização. E por um acaso ele tomou strike logo depois que ela jogou o meu vídeo na bolha dela. Tipo assim, pode ter sido coincidência? Pode ter sido. Mas por que o primeiro vídeo que caiu, dos milhares que eu já fiz, foi justamente o vídeo que veio depois que ela jogou para uma bolha dela que muito provavelmente estava me xingando, eu vi que estava me xingando, tinha um monte de gente me xingando, muito provavelmente foi lá denunciar, sendo que o vídeo já tinha sido aprovado. Pode ter sido coincidência, cara, pode ter sido, realmente, assim, 398 vlogs, 396 vlogs, enfim, centenas de vlogs. Talvez tenha sido coincidência, mas talvez não tenha sido. E eu acho mais provável que o vídeo só tenha caído porque teve uma série de denúncias. Denúncias alegando que o meu vídeo era homofóbico. E foi isso que fez ele cair depois de ser aprovado. E eu acho que a maior parte das pessoas que fizeram essa denúncia vieram do tweet que a Suavemente Comentado fez. Porque foi de lá que começaram a sair todos os haters que eu encontrei ao longo do dia.